essas emanações da Cabala que as revoluções científicas foram acontecendo, né? Então ele fala, no começo do século XIII, né, com o surgimento do sexto milênio na Espanha, o sexto milênio judaico, né? O Zohar, o livro da... em inglês é Radiance, né, da resplandecência, né? O Zohar, que muita gente conhece, foi feito público e o judaísmo nunca mais foi o mesmo. Mas, né, mesmo com os ensinamentos do rabino Simon Bar Yochai, né, que é integral ao judaísmo tradicional, e os ensinamentos secretos do Zohar permanecem limitados a pequenas fraternidades de sábios da elite. A completa luz do Zohar não foi abraçada na sua totalidade, portanto, ela respingou em modos externos de conhecimento. Então ele fala, o Roger Bacon viu a luz e ele colocou em andamento a revolução científica no Ocidente. Roger Bacon, que era Rosa Cruz, era maçom, então é interessante falar aqui só para traçar essa parte histórica, né, dessa conexão. E o Roger Bacon é um dos conhecidos primeiros cientistas, é o cara que começou com método científico. Então você fala, pô, mas peraí, o cara era um cientista ou o cara era um cabalista? Né? Era a mesma coisa, tanto que o Newton era um cabalista também. Né? Nada pode parar o trabalho secreto dos dois Messias, porque para eles você tem o Messias Ben Yosef, que é o Messias filho de José, que é o Messias sofredor, e o Messias Ben David, que é o Messias filho de Davi, que é o Messias vencedor. O que eles não entendem é que é um Messias que na primeira vez Jesus veio como sofredor para pagar o pecado, e na segunda vez ele vai vir como rei para liderar. E eles não entenderam isso, então eles esperam, né, esses dois Messias, assim, um Messias modelado no José lá, José do Egito, que sofreu, e no outro no Davi, que era o rei, que era um conquistador e tal, né? Mas ele fala aqui, então nada pode parar o trabalho oculto dos dois Messias na evolução da tecno-serpente, no renascimento da consciência universal de Leviatã, ou do poder existencial redentor de Metatron. Enfim, só para falar que está ali conectada essa coisa da Cabala com a tecnologia, né, na mente deles, assim. Harman era um do grupo dos estudiosos e analistas políticos que ajudaram a escrever o Mudando a Imagem do Homem, né? Num estudo marcante preparado para a Fundação Charles Catherine pelo Instituto de Pesquisa de Stanford em 1974, esse notável documento estabeleceu a base para a mudança de paradigma na compreensão de como a modificação individual e social poderia realizar-se. A emergência de uma nova imagem e um novo paradigma poderia ser acelerada ou retardada por opção deliberada. Tá? No sentido, né, de vamos acelerar essa mudança para uma nova fase da sociedade, da cultura humana e papapá. Então, embora raramente seja observado nos livros sobre a Revolução Americana, muitos dos arquirrevolucionários emergiram da tradição de fraternidade mística, exceto traços tais como os símbolos no verso da grande... da nota de dólar, poucas evidências remanescem dessas influências esotéricas, Rosa Cruz, maçônica e hermética. Essa noção de fraternidade e de emancipação espiritual desenvolveu um importante papel no ardor dos revolucionários e no seu engajamento na realização de uma democracia. Então aqui eles estão defendendo também, né, o papel oculto de fraternidade maçônica, né, cabalista. Se há alguma coisa que mantém a Califórnia unida, sugeriu Michael David em 1972, é a busca por uma nova religião, uma visão que pode emergir da miscelânea do pensamento tipo Ensalem. Ensalem foi um instituto criado também pelo pessoal da Universidade de Stanford, que promovia, desde os anos 60, toda a contracultura. Então, por exemplo, o criador do Star Trek, ele era de Ensalem e ele diz que ele recebeu... Gene Roddenberry? Roddenberry diz que ele recebeu a ideia do Star Trek de
alienígenas. Ele basicamente psicografou, né, Então você vê qual que é o impacto na cultura, né? Muita gente é fã de Star Trek sem saber que Roddenberry fazia parte do Ensalem e que recebeu em uma roda mediúnica, só que de alienígena, né? O tema de Star Trek, assim, sabe? Vamos entrar agora, né, na parte desse livro aqui, A Exteriorização da Hierarquia, da Alice Bale. Fala sobre o quê? Ela criou a Lucis Trust, que está junto com a ONU, né? Onde todo lugar que tem escritório da ONU tem uma salinha da Lucis Trust. Que foi criada pela Madame Blavatsky como Lucifer Trust. Tá? A Madame Blavatsky, Lucifer Trust era uma editora chamada Lucifer, só que, né, mudou o nome para Lucifer porque ficou muito óbvio. E é basicamente o pensamento da ONU, né? Então, só para ver um link, né? Só para vocês pegarem aqui, só para você ver, né? Lá no site do Lucis Trust. Então, olha as reuniões que eles participam, tá? 2025, Fórum Econômico Mundial, né? 2024, a COP29, tá? Nações Unidas, Fórum Econômico Mundial, tá vendo? Sim. Então, a influência que essa galera tem, né, nessas reuniões, né, globalistas, vamos dizer assim, né? E nesse livro aqui, ela fala, primeiro que em 2025 seria o ano onde a hierarquia espiritual ia se manifestar publicamente, né? A ciência irá produzir um mundo onde o trabalho, como nós conhecemos, será abolido e cada fase da vida do homem será implementada pela ciência, não para torná-lo mais confortável ou mais egoísta, mas um aspecto da verdadeira liberdade. Importante falar que esse livro também é psicografado, tá? Ela escreveu de um mestre ascensionado. Como tá ligado os pontos lá do desenvolvimento sustentável da ONU de 2030 com isso aqui que foi escrito, foram várias revelações, né? Mas ao longo de, por exemplo, anos 40, anos 30. Então ele fala assim, o principal meio de troca e de finanças será controlado. Iniciativa privada continuará a existir, mas será regulada por grandes órgãos públicos. E a maioria dos recursos materiais e dos recursos de riqueza planetária, como ferro, aço, petróleo, trigo, por exemplo, pertencerão em primeiro lugar ao governo, controlado por um grupo internacional, e eles irão preparar, né, o consumo internacional por grupos escolhidos. Então está falando assim, peraí, o mestre ascensionado está ditando para ela como que as commodities do mundo vão ser controladas assim? Não é estranho? Fala assim, eu peço a sua atenção ao fato do conceito geral do Salvador do mundo, que ele fala aqui, muitas vezes ligado ao ofício do Cristo, não chama de Jesus Cristo, é o Cristo, proximamente relacionado com uma importante função de mestre mundial. As pessoas amam ser salvas, por mais que ignorem a sua imediata responsabilidade, que o ensinamento do Cristo de salvar a humanidade não é uma morte simbólica sobre a cruz. O homem deve salvar a si mesmo pela sua reação e a sua resposta ao ensinamento da pureza do Cristo. E esse é o ponto que deve ser forçosamente instituído em todos vocês. Então, ele está falando que não é a salvação de Jesus na cruz, mas é que o homem deve se salvar através dos ensinamentos desse o Cristo, né? Sim. E olha só, ela fala que a cada século, começando em 1425, você tem essa reunião, né, dos mestres ascensionados promovendo a agenda dos próximos 100 anos, né?
E esse ano, 2025, por isso que ela fala que é o ano que as hierarquias, as entidades irão se manifestar publicamente, né? E esse encontro da invocação, tá aí o Word Invocation, aí é o, tá vendo? 11 de junho de 2025, né? A invocação mundial que eles organizam